Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a sétima arte no Brasil. No campo das políticas públicas, alguns avanços. Por exemplo, os recentes editais da Ancine, a entrada em vigor no mês de março da Lei 12.599, que instituiu o programa Cinema Perto de Você, com redução de custos para a implantação de salas de cinema no Brasil. Mesmo assim, as dificuldades para produção, distribuição e exibição ainda são grandes. Onde estão os principais problemas, os gargalos? O que a gente precisa fazer para produzir mais e melhor e para conseguir distribuir bem, né, os nossos filmes? E aí eu estou pensando em sentido geral, desde os autorais e dos artesanais, feitos com uma pequena produção, sem estar apoiado por ninguém que vai poder depois distribuir, etc., até as grandes produções, né? Como é que a gente avança desse ponto de vista? Fernando, o que você pensa disso? Esse negócio da distribuição é meio complicado, com esse meio domínio de Cinemarks e cinema de shopping, esses multiplex, né? E fica meio limitado. Tem muito filme que é feito hoje que nunca vai, nem não vai pro cinema, não vai pro cinema algum, não sai em DVD, não sai nada. Muito filme feito, filme grande, assim, que ninguém vê. É meio complicado. Se você fosse um dono de um cinema, você ia deixar de passar os Vingadores para passar, sei lá, igual o Xingu mesmo, que foi agora pro cinema, um puta filme bom e ninguém foi ver, ninguém se interessou em ver. Parece que o Meirelles até desistiu das próximas adaptações literárias dele, porque o público também não, ele está criando interesse em ver coisas diferenciadas e tal, mas acho que se você não está nesse circuito tão grande assim, fica difícil, a não ser festivais ou os próprios cinemas de arte, cinemas menores, assim, esse negócio de multiplex e tal, eu acho que tem acabado um pouco. Alessandra, a gente estava falando em off, né? É necessário pensar em outros suportes, por exemplo, outras telas, que não o cinema tradicionalmente, e a televisão, por exemplo, é um caminho para ajudar a fazer, digamos, a dar conhecimento e a dar visibilidade para a produção nacional, que eventualmente não consegue chegar às poucas salas que passam cinema nacional? Eu acho fundamental, né? A gente está falando de um país com um território quase continental, que tem, não sei se estamos 2.800, a quantas estamos em salas de cinema? Isso, ou 2.400. 2.400 salas espalhadas pelo país. Enorme de salas no país. Muitas delas nas mãos desses grandes conglomerados multimídia que ele estava falando, das salas multiplex, que oferecem uma cartela absolutamente limitada e, como o Tony já tinha falado, determinada em termos de nacionalidade, né? Então, eu acho que criar-se telas é fundamental, né? Essas telas passam pelo home video, passa pelo sistema de distribuição digital crescente. Aliás, eu acho que o Fernando tem um case muito bacana para contar para a gente também, né? Da experiência dele. Mas eu acho que a gente tem que pensar formas alternativas e ver como é que outros países estão resolvendo essas questões. Mas né? espera aí. O case, só então para a gente não ficar curioso, porque ela aponta no negócio e qual é o case? Cara, na verdade, sim, eu faço cinema independente. Eu sei lá, eu fiz um documentário oficial do Ratos de Porão, com o João Gordo. A gente gastou pouquíssimo para fazer, material de arquivo, entrevistamento, dinheiro do bolso e tal. E ninguém se interessou em lançar, vamos lançar a gente. Caiu na mão de um cara do Cine Olido. Vamos estrear o filme aqui no Cine Olido. Aí, sei lá, fez uma estreia lá, 3 sessões, nego pra fora da sala, lotou. Vamos pôr o filme em cartaz aqui. Ficou, sei lá, um mês em cartaz, todo dia cheio. E vai indo, circuito de festival e o caramba e tal. Tem público pra vários tipos de filmes, cinema e tal. E autoral ou não, qualquer tipo de filme. É meio que Tem esse negócio meio da ganância dos multiplex e tal, mas também acho que falta conhecimento e interesse, até de público, até de, sei lá, de festivais estão crescendo, sei lá, o cara que escolhe o filme, pelo gosto dele ou não. São vários fatores que influenciam de não ter espaço nas salas, e esse espaço o pouco espaço que tem ser tomado pelos mesmos 300 mil cópias do outro filme, enquanto o outro que tem 10 cópias não vai. Então a opção que a gente tem, sei lá, internet é sempre uma opção de divulgação, festivais, cada dia que nascem mais festivais novos de vários gêneros,
sei lá, desde a periferia até nos centros, até metrópoles, cidades pequenas, cidades grandes, tem todo tipo. É um começo de um acesso para as pessoas com esse perfil. Tony, te cortei para a gente saber qual era a história aqui. Não cortou não. Eu acho que esse assunto também, eu acho que é super complexo, mas eu vou ser bem radical, já que nós estamos na TV dos Trabalhadores. Eu acho que tem que abrir a televisão. A televisão brasileira está fechada para o cinema brasileiro. A televisão brasileira aberta. Agora a televisão brasileira paga, ou seja, através da nova lei, vai ter que exibir 3 horas e meia por semana. E olha a gritaria que foi. O que é 3 horas e meia de conteúdo independente por semana? Do meu ponto de vista, ainda é muito pouco. Mas eu acho sim que vai ser uma abertura e vamos ver o que vai dar nisso. Agora, a televisão aberta brasileira ainda está absolutamente fechada para o cinema brasileiro. Ela apresenta dezenas, centenas de horas de lixo importado. Os 5 canais, as 5 grandes emissoras, e talvez a mais forte delas, a quase hegemônica, a Globo, ela é que mais apresenta cinema brasileiro. As outras parte apresentam dela que ela absolutamente produz, inclusive, nada. Né? Que o sistema Globo exatamente, produz, né? que eles também têm interesses comerciais envolvidos. Então, eu acho que passa primeiro por um acesso. O cinema brasileiro precisa ter acesso às telas do seu próprio país. A população não tem acesso ao nosso cinema. A população está coibida de ver o nosso cinema porque a gente é obrigado a engolir a grande população trabalhadora que não tem dinheiro para sair toda noite, pôr seu carro no shopping center e depois comer alguma coisa, gastar 30, 40, 60 reais, que é mais ou menos o que custa, gasta um casal para ir no cinema fora e que está em casa vendo, ela não tem acesso ao cinema brasileiro. Então, acho que passa radicalmente por uma questão da discussão de abrir a televisão brasileira para o povo brasileiro. Aí sim você vai ver como o hábito de ver cinema brasileiro vai mudar. Sim, porque o hábito de ver cinema americano ele está se constituiu nos últimos 60 pelo anos. cinema antes da televisão, mas depois também muito alimentado pela TV, né? Natural, natural. A gente foca sempre muito, né, na janela do cinema, da sala de cinema, porque é uma vitrine importante, porque é o que dá visibilidade para o filme, na televisão num segundo momento. Mas eu acho que tem que pensar também em formas alternativas de distribuição. Muito importante, né? também. Essa é a questão. Eu acho que se a gente pegar a indústria da música no Brasil, que em termos econômicos é o que está mais próximo da indústria do cinema, o que Pará está fazendo com a música paraense que está dando super certo? Tem que olhar para isso. Tem que olhar como é que o tecnobrega está chegando na casa das pessoas, e nos carros, e nos bailes. E como é que esse tecnobrega chega? Ele chega por mídias muito baratas, que são distribuídas e pulverizadas por toda a cidade em quaisquer pontos comerciais, que é o que faz Gana, que é o que faz Nigéria também com o seu cinema popular. Né? A internet também, por exemplo, com a produção sendo disponibilizada sob demanda, não seria também um caminho para fazer uma outra tela para o cinema? Eu acho que, assim, não só cinema que não tem muito acesso, até está crescendo esse negócio de Netflix agora, por exemplo, o nego não vai mais em locadora, com esse negócio da pirataria, desenvolver esse sistema aí de se alugar pela internet. A internet sim, não só a internet, como os que ela falou, a distribuição de DVDs, e assim, o preço também influencia muito, né? Porque, pô, como que um cara consegue vender o DVD pirata lá a R$5, aí você vai comprar um DVD de R$50? Então, mas ali no caso, no Pará não é nem o pirata, né? É uma produção independente mesmo, mas eles vendem em camelôs e tudo, né? Eles mesmos controlam esse... E isso pode ser feito com o cinema aqui também, por que não? Pode ser pela internet, por DVDs baratos, mídias baratas. Se o cara não tem como chegar numa tela de cinema, ele pode... Ele fez o filme, ele quer que o filme seja visto de qualquer forma, né? Não precisa ser no cinema. Então vai aí uma nova provocação no campo estético, porque a gente ouve... ainda hoje, que muitas vezes com algumas exceções, é verdade, mas que assim, o cinema brasileiro ou é difícil, ou não cai no gosto que já está, digamos, colonizado pela televisão e pelo cinema americano.
Então a gente vê as chamadas grandes produções brasileiras com exceções dignas de nota, mas muitas vezes elas se espelham na produção norte-americana, do romance, da comédia, da aventura, etc. Muito recentemente a gente viu isso, mesmo que feita competentemente. Então não se trata de uma crítica, mas olha, eu estou aqui de algum modo absorvendo um tipo de estética cinematográfica porque eu sei que ela é mais comercial, porque as pessoas já estão familiarizadas, habituadas com ela e tal. Como é que essa questão, quer dizer, esse debate também tem que ser feito para as pessoas entrarem em contato com outras estéticas cinematográficas que estão presentes na filmografia brasileira contemporânea, não só, mas na contemporânea, tanto no cinema autoral, como no cinema, às vezes, de produção maior, né, de maior peso. Não é, Tony? Olha, eu acho que, assim, do ponto de vista da dramaturgia, nós temos até uma estética nossa que é a da teledramaturgia. Pois é. Isso é uma coisa made in Brazil, né? Tanto é que exportamos, né? A Globo exporta bastante as então, mas novelas. o cinema, eventualmente, durante muito tempo, teve um certo preconceito contra a teledramaturgia. Você vê que a gente tem problema de um lado e do outro. Você vê né? como uma coisa complexa, né? Não é nada simples. Eu acho que, enfim... como eu disse, o primeiro abriu um pouquinho mais o espaço para o cinema nacional. Agora, o que é o cinema nacional? O cinema nacional é uma coisa bastante diversificada, né? Ele não é nem só o cinema, vamos dizer, mais autoral, mais elitista, ele também não é só o cinema popular, ele também não é aquele que é o pastiche, vamos dizer, o papel carbono do programa de televisão popular. Eu acho que ele é uma coisa um pouquinho mais complexa. Como ele ainda é um pouco pequeno e pouco visto, ele às vezes ele ainda é sentido com um certo preconceito. Então, eu acho que é difícil colocar tudo em rótulos, compreende? Eu acho que, do ponto de vista de dramaturgia, está aí, você entende, essa grande cinematografia nacional, mundial, internacional, e nós fazemos parte dela. Tudo faz parte de uma... Você pega assim, não há a menor dúvida que nós, vamos dizer, os cineastas mais autorais foram influenciados pelo cinema iraniano, por exemplo. É óbvio, é uma cinematografia que nos causou impacto, né? Eu estou falando pessoalmente, ou há 20, 30 anos atrás, pelo cinema europeu, o cinema italiano, alemão, ou o novo cinema alemão. Então, desse ponto de vista da dramaturgia, eu acho que estamos todos hoje nesse mundo global e globalizado. Então, sabe, as coisas acabam ficando um pouco, você entende, tendo as suas linguagens, os seus gêneros. Então, aí nós estamos falando de gênero. Aquele gênero suspense, o gênero terror, o gênero comédia romântica, e por aí vai. Isso... de alguma forma, eles conversam pelo mundo todo, cada um com a sua característica cultural, cada um com o seu jeitinho, né? Então, eu acho que isso é uma questão de abrir para que a população possa ver o que está sendo feito. Isso é muito importante. E aí, qualidade, eu fico imaginando o seguinte também, meio independentemente do estilo e até do gênero, quando o filme é excepcionalmente bom, as pessoas acabam curtindo, se tiverem acesso. Mesmo que seja pouco familiar, né? Mesmo que de início possa torcer o nariz, e esse filme, sei lá, é meio cabeça, ou meio esquisito, mas se tem qualidade, acaba eventualmente, passa pelo menos por uma parcela grande, quer dizer, o filme fica em pé ou não. Queria ouvir a Alessandra nisso, mas eu queria fazer uma coisa no primeiro bloco, eu esqueci, vou fazer agora, tá, Alessandra? A Alessandra nos presenteou aqui na TVT com alguns dos volumes de uma coleção que ela organiza e é autora aqui, e com outros autores, uma coleção que chama Indústria Cinematográfica e Audiovisual Brasileira. Então, eu estou aqui com 3 volumes, um Cinema, Economia e Economia Política, Cinema e Mercado e o Filme nas Telas, a distribuição do cinema nacional. São 3, já tem 6 publicados nessa coleção? Essa coleção já está com 6 volumes. 6 volumes e ainda virão outros, né? Então, se você quiser, inclusive, dar uma palhinha sobre a coleção, por favor, mas fala também dessa questão estética. Não, acho que a coleção existe por conta de uma inquietação de não ver publicação bibliográfica em português sobre a nossa cinematografia a partir da perspectiva de políticas públicas, de indústria e de mercado. Né? Então, essa questão da história do pensamento industrial brasileiro, temos
isso faz parte da nossa cinematografia, pensar industrialmente, enfim. Então, nasceram esses 3 primeiros volumes e depois, em parceria com a Secretaria do Audiovisual, foi feito um prêmio da Secretaria do Audiovisual. Do MINC, do Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura, na gestão passada, que resultou em mais 3 livros e curiosamente, as teses, né, de mestrado e doutorado que foram selecionadas e publicadas, elas todas versam sobre a questão, sobre a perspectiva do mercado, né? Então, a gente percebe que é uma demanda trazer essa reflexão, né, colocar essa reflexão na mesa. É uma questão hoje, né, para a área do cinema. É uma questão, inclusive, dentro da academia, o que eu acho muito importante é uma nova tendência, né? E qual é a resposta a essa pergunta? O Brasil, você acha, Alessandra, que tem essa perspectiva de efetivamente ter uma indústria como se tentou a Vera Cruz, como se tentou a Cinédia nos anos 50? Acho que não, não, né, Tony? eu também o não que a gente acredito viu nisso. recentemente também a tentativa de criação do polo industrial de Paulínia, essa tentativa fake, né? Fake, né? Porque é artificialmente bancada por uma prefeitura que de repente acabou a questão, sei lá, por interesse político que tinha, tirou o time de campo, né? E viraram depósitos, né, de cadeiras e mesas, enfim, com todo aquele aparato tecnológico sucateando-se, né? Enfim, então não acredito, acho que não é por aí. Mas só queria voltar um pouquinho sobre a questão do gosto, né, da estética. Acho que é formação de público, tem que oferecer um cardápio diferenciado. Grande e tal, e precisamos formando não só ver público. cinema brasileiro, precisamos ver todas as cinematografias interesse. mundiais, né? Criar Muito bom. interesse no público, né? Fala aí, Exatamente. Fernando. Criar interesse criar no público. público, é isso mesmo. Criar público. Não, Mas eles estão acostumados a assistirem só o que eles já veem. Por isso que eles só assistem isso. Né? Então, e portanto, precisa assistir um monte de coisas e as coisas boas vão acabar passando, né? Aumentar o Elas repertório. vão fazer cinema, as pessoas vão entrar em contato com elas e vão curtir. Vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já.